Olá, estamos começando o nosso ponto de vista ao vivo, não é? Mais uma vez aqui pela Santa Cecília TV, muito mais informação, muito mais debate para você. E nós juntos de segunda a sexta-feira, neste horário da 1h30 da tarde, uma tradição do debate político e da discussão dos temas, dos assuntos importantes, né? Aqui para a cidade, para a região metropolitana e os temas de relevância nacional também, né? Claro que o foco continua, infelizmente, sendo a progressão do coronavírus, né? Progressão do Covid-19 por todo o território nacional, agora o vírus se interiorizando, né? Como explicaram bem aí nas semanas anteriores os médicos Marcos Caseiro e Ricardo Aiden, né? Aqui no ponto de vista, falando sobre esse problema. Os casos vão aumentando, vão crescendo. Quem viu o mapa do Brasil, não me lembro que emissora foi, né? Que site eu vi, enfim, todo avermelhado, né? De cabo a rabo, de norte a sul, praticamente todos os estados brasileiros, praticamente não, todos os estados brasileiros já têm casos, né? E um percentual já gigantesco dos municípios do país também já com o coronavírus se desenvolvendo, né? Infelizmente para todos nós, né? Estamos acompanhando aí a PEC eleitoral, deve ser votada até amanhã. Vai jogar as eleições para 15 de novembro, com o segundo turno em 29 de novembro. 15 de novembro, primeiro turno, onde for preciso o segundo turno, vai ser realizado em 29 de novembro. Não sei exatamente se isso vai ajudar, né? Se isso vai colaborar, é um tempo maior que se ganha, 40 dias, 42 dias a mais, né? E a PEC vai ser aprovada também porque o Supremo já avisou, né? O Supremo Tribunal Federal avisou aos presidentes, tanto do Senado quanto da Câmara, que o Congresso o aprova ou o Supremo vai tomar uma medida prorrogando as eleições, mudando a data das eleições 2020. Então, teremos até amanhã, com certeza, a PEC aprovada na Câmara dos Deputados, depois dos acordos aí firmados no último final de semana, agora entre sábado e domingo. Eu, sinceramente, só não sei se cientificamente, enfim, se isso vai colaborar mesmo, vai ajudar alguma coisa, ou se vamos chegar em novembro lá ainda com um número gigantesco de casos do coronavírus por todo o país. Vamos aguardar e continuar acompanhando, né? Ponto de vista que tem a sua reprise de segunda a quinta-feira, aqui na Santa Cecília TV, às 8 da noite, e na sexta a reprise é à meia-noite. É um prazer, a gente recebe mais uma vez aqui o coordenador do PROCON, Santos, advogado, Rafael Quaresma, que vai discutir uma série de assuntos importantes, né? Ligados não só à área do consumidor, mas questões gerais da cidade e do país. Prazer recebê-lo. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, Edgar. Prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma alegria participar. Aqui à direita o doutor Matheus Cury, não é? Matheus, que é advogado da área criminal, né? Um advogado criminalista, e também vai discutir com a gente, vai tentar nos explicar aí coisas inexplicáveis que andam acontecendo pelo país. Prazer recebê-lo, Matheus. Prazer é meu, Edgar. O Marcos Santana, é sempre um prazer estar aqui. O Rafael Quaresma, que presta um serviço relevante aí na defesa do consumidor na nossa região. Muito prazer. E lá na ponta o Marcos Santana, atento aí às principais informações que vão chegando, que vão circulando, e a sua participação muito importante conosco também. Tudo certo aí, Santana? Boa tarde a todos, tudo bem na medida do possível. Boa tarde especial que nos acompanha ao vivo. Quero convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Butrão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha na reprise às 20 horas, uma boa noite. Sempre o nosso boa noite para você que está conferindo a reprise do Ponto de Vista, não é? Lembrando, o programa é ao vivo e acaba às 14h30. Neste intervalo de tempo, ninguém sabe, ninguém imagina o que pode acontecer na confusa República Brasileira, né? Temos aí os casos do Covid-19, 8.680 casos confirmados aqui em Santos, lamentavelmente 359 óbitos. Na Baixada Santista, 22.446, 948 óbitos, né? Mais uma vez, né? Nós nos juntamos aqui para desejar os nossos sentimentos, né? Passar os nossos sentimentos, os pêsames a todos os familiares, amigos, enfim, que tiveram essas perdas, né? Perderam os seus
avós, pais, tios, filhos, netos, né? Parentes, enfim, por conta do Covid aqui na região, né? Lembrando que esses números foram repassados, dados oficiais aí na noite de ontem, né? E lembrando que aqui na região, o Guarujá acabou não atualizando os seus dados ainda até ontem à noite. Em São Paulo, estado de São Paulo, 271.737 casos, 14.338 óbitos, né? No Brasil, 1.345.254 casos confirmados, 57.658 óbitos. Lembrando o que explicou, né, o nosso Marcos Caseiro em relação ao teste epidemiológico aí realizado na Baixada Santista, os números aqui da região se multiplicam por 6,6, né? Então nós teríamos aí mais ou menos 80 mil pessoas, ou aí até mais, né, que teriam já tido contato com o vírus, né? Em Santos também tem um percentual, mas bem inferior, né, a essa defasagem que a gente tem nos números oficiais. Pelo Brasil, deve ser mais de 10, né? O próprio Caseiro deixou isso claro aqui, com vários representantes aí da comunidade científica vem dizendo. Então, nós devemos ter pelo menos uns 12 milhões de brasileiros que já foram aí, já tiveram contato, né? Já foram contaminados pelo coronavírus e tiveram sintomas muito leves, enfim, ou às vezes não sentiram absolutamente nada, né? E o número de óbitos também, evidentemente, que é maior na realidade, né? Mas não nesse percentual, é claro, né? Bom, e a gente continua aí acompanhando, tá pipocando aí pelas redes sociais, né? Muita gente já fazendo julgamentos precipitados, é bom ter calma, né? O caso que envolveu aí na noite de sexta-feira, né? Ou sábado? Sexta-feira ou sábado? Sábado. Sábado, né? Na noite de sábado à noite, o ex-deputado, o ex-vereador de São Vicente, ex-presidente da Câmara de São Vicente, Luciano Batista, que passeava com um pitbull, que era uma vizinha dele, né? E, de repente, surgiu uma criança e o pitbull acabou se soltando e mordeu a criança fortemente, inclusive no rosto, enfim, né? A versão do Luciano Batista, na qual eu sou obrigado a acreditar, né? É que ao perceber a situação, ele se atirou em cima do cachorro e conseguiu tirar a menina, não é, afastar a menina do cachorro, junto com a mãe que também se atirou, foram ambos para o CREI, enfim, né? E depois a menina mordida, né, no rosto, enfim, né, Santana? Inclusive o site do Jornal da Hora explica aí o que aconteceu. Ela foi atendida, passou por cirurgia, enfim, está em casa, mas é muito difícil que fique só numa única cirurgia, né? Porque na foto que a gente vê, que a gente tem, ela tem uma cicatriz enorme aqui no rosto, né? O Matheus acompanhou, não sei se o Rafael também viu, né? Pois é. E aí tem um vídeo, né? Um rapaz faz um vídeo dizendo que o Luciano teria fugido e tal. Sinceramente, a gente conhece o Luciano Batista há muito tempo, né? Fugir realmente não é uma característica do Luciano. Enfim, puxou uma arma, enfim, aí não sei se tinha arma, se não tinha arma, ele vai ter que explicar isso, evidentemente, né? Se ele tem porte de arma também, não tem essa informação. Agora, realmente não é do perfil do Luciano Batista ter uma tentativa de fuga numa situação como essa, né? E hoje tem uma nota aí da advogada já da família, né? Da mãe da menina, dizendo que a versão do Luciano não confere e tal, que ele não prestou atendimento, afinal não visitou a menina no CREI, e a filha do Luciano estaria de plantão no CREI, ela que é médica, enfim, né? E que agora a nota da advogada desmente, enfim, a gente tem que aguardar aí, né? Um pouco mais para que haja uma averiguação e esse caso acabe sendo mais claramente explicado, não, Santana? Só para complementar, Edgar, logicamente vai ter uma guerra de versões aí do ex-deputado Luciano Batista e da família, as testemunhas que presenciaram o ato, mas o dado concreto, que é o que ninguém pode contestar, é que o deputado estava passeando com o cachorro pitbull, sem coleira, sem focinheira e sem o enforcador. Não, sem a focinheira e sem o enforcador, o que contraria uma lei. Existe uma lei contra isso daí. Animais dessa espécie de cachorro não pode, é proibido. Então, ele estava infringindo a lei. Mas agora, estava na coleira.
Ele estava na coleira, mas estava sem a focinheira e sem o enforcador. Quer dizer, ele não estava cumprindo a lei. O resto, vão apurar, dizem que ele estava armado, etc. E tal, mas isso daí são guerra de versões. Mas o dado concreto é esse daí. Isso daí é incontestável. Problema danado, né, Rafael? Nem fala, né? É uma dor de cabeça. Bom, primeiro para a criança vítima do cachorro, para a família dela e, sem dúvida, para o Luciano Batista, que obviamente não imaginava, não pensava e não queria, obviamente, que isso acontecesse. Né? Então, são detalhes, eu ia justamente destacar e não tinha a certeza da lei. Me parece que é a lei municipal, eu sei da existência da lei em Santos, não sabia se em São Vicente havia essa necessidade ou não. Santana já esclareceu dizendo que sim. Então, justamente a lei existe, né? A gente fala tanto de legislação, da existência de tantas leis, mas muitas delas são úteis justamente para casos como esse, não é? Eu me lembro de uma outra também que exige que em piscinas de clubes, hotéis, etc., você tenha aquela proteção no ralo. Houve o caso de uma menina, se eu não me engano, do Guarujá, até que faleceu em algum hotel da região sul do país, acho que no estado de Santa Catarina, alguns anos atrás, justamente porque o hotel não observava essa lei que depois se transformou numa lei federal, guarda até relação ali com o direito do consumidor. Mas nesse caso, seria a proteção de todos. É uma fatalidade, é um infortúnio, sem dúvida que sim, mas que traz consequências, não é? Então, consequências só com relação a essa situação. Aí o meu querido amigo, eu não saudei no início para não estragar aqui a apresentação do Edgar, né? Mas o meu querido amigo Matheus Cury poderá explicar muito melhor, ele que é afeto a essa área criminal, mas ali me parece que há lesão corporal, se não houver alguma outra coisa maior. E, obviamente, há também a questão da responsabilidade civil. Tudo isso gera um impacto, gera um problema também com relação a gastos, etc. E, obviamente, que alguém terá que pagar essa conta. E aí, tenho certeza que o Luciano Batista, que já disse, inclusive no vídeo que circulou pela internet, que se prontificaria e que se colocaria à disposição, certamente fará frente a essas despesas que decorrem dessa situação ocasionada, dessa situação causada. Agora, eu aproveito só, Edgar, para nessa análise, né, nessa questão, chamar a atenção de como situações que às vezes são tão comuns, corriqueiras, que a gente às vezes não percebe, né? A gente não sabe se foi a primeira vez que ele saiu com um cachorro sem focinheira ou se sempre saía sem focinheira. E o que acaba acontecendo, ontem eu vi uma reportagem daquele caso do promotor Tales, lá na Riviera de São Lourenço. Cheguei a ver também. Então, era uma coisa lá de 2004, eu me lembro, eu era recém-formado naquela época, né? Tinha me formado em 2000, enfim, mas eu me lembro muito desse caso. E ontem, novamente, né, com o detalhamento ali do depoimento de uma das testemunhas, vítima também, sofreu recebeu ali um dos tiros, dos disparos, como coisas que podem passar despercebido, acabam ali gerando um problema que é um problema para todos, né? Esse que deu depoimento ontem foi atingido, o promotor responde a isso até hoje, uma das vítimas... Agora ele é ex-promotor. Ex-promotor, é verdade, ex-promotor, perdeu a vida, quer dizer, por uma discussão num luau, porque tinham mais pessoas, né? Ele interpretou que todos estavam juntos e contra ele, na verdade essas pessoas nem se conheciam, por uma namorada que talvez nem seja mais... não tenha seguido aí a história com ele, enfim, o que eu quero dizer com isso, que situações que são absolutamente comuns, corriqueiras e que a gente nem sempre dispensa a mínima atenção necessária, podem nos trazer resultados e consequências inimagináveis, né? Isso vale para uma discussão no trânsito, para uma briga, enfim, coisas que às vezes passam ali no nosso dia a dia de forma despercebida e que podem mudar, né, a vida e com problemas, com dores de cabeça que não são fáceis de serem resolvidas. Pois é, esse caso é caso complicado, né? Edgar, assim, nos parece, por não estar com focinheira, como bem observou o Marcos Santana e o Rafael Quaresma, e por não, isso é lei, né, uma imposição legal, e por não estar com enforcador e também não dominar o animal, né, nos parece que houve uma quebra de dever de cuidado, nesse caso representada pela negligência, né, que culminou na lesão corporal da criança, uma lesão corporal na criança. Poderia ter culminado até na morte, mas graças a Deus, né, se limitou a uma lesão corporal.
né? E se assim for demonstrado pela investigação, se assim ficar comprovado, responderá o Luciano Batista e, se a família da vítima também desejar, responderá por lesão corporal culposa. Né? Que é um lesão crime, corporal culposa. isso, que é um crime Ele era previsto no responsável, Código naquele Penal. momento ele era responsável pelo cachorro, né? Responsável pelo cachorro, e houve ali uma quebra do dever de cuidado que pode ser representado por uma das modalidades da culpa, que é a negligência, a imprudência ou imperícia. Isso porque ele não teve a intenção, obviamente. Ele não queria o resultado, mas o resultado se deu por uma quebra do dever de cuidado. Então, isso caracteriza, né, de fato, lesão corporal culposa, se assim a investigação demonstrar. Agora, o fato de ter prestado socorro ou não também pode caracterizar um outro crime, que é a omissão de socorro. Mas me parece, não tenho detalhes, mas me parece que o socorro foi imediatamente prestado, né, e que ele só não teria acompanhado depois no CREI. Isso é uma questão para ser discutida na esfera civil, né, bem demonstrou meu amigo Rafael que, né, haverá consequências não só criminais, mas civis, por dano moral, dano estético, dano material, enfim. Enfim, há responsabilidades, né, as pessoas precisam arcar com essas responsabilidades. Eu só queria pedir um pouquinho de paciência e de calma aí para o pessoal, né? Porque a gente já recebeu aqui algumas mensagens, enfim. Não pode pré-julgar, né? Lei e tal. Gente, calma. Com certeza, como disse o Rafael Quaresma, né? Luciano Batista não saiu de casa para passear com o Pitbull com o objetivo de que o Pitbull mordesse uma criança, né? Não havia a mínima intenção do Luciano que isso pudesse acontecer, né? Arrumar essa tremenda dor de cabeça, né? Para ter que resolver, sei lá, o que vai acontecer daqui para frente. Agora, fica a versão de um com a versão do outro, enfim, o que eu posso deixar, eu vou repetir o que eu disse há pouco. Eu duvido que o Luciano tenha corrido. De jeito nenhum tenha tentado fugir. Duvido, não é o perfil dele, de maneira alguma. Negócio depois que estava armado, se não estava armado, eu não sei se ele tem porte de arma, se ele não tem porte de arma. Isso precisa ser averiguado, né, Matheus? Sim. Ele terá que explicar. Se ele tiver porte de arma, ele podia andar com a arma, né? Não tem problema nenhum. E aí a questão do cachorro, lesões corporais, enfim, a criança fez uma cirurgia, vai ter que, duvido que numa cirurgia só, vai ter que fazer 2, 3, talvez, né? Não sei. E aí fica essa questão financeira aí, que talvez o Luciano tenha realmente que responder, né? Bom, vamos aguardar e acompanhar o caso. Só que, calma, né? O pessoal no Facebook, enfim, já crucifica o ex-deputado, o ex-presidente da Câmara de São Vicente. Vamos com calma para a gente entender direitinho a história mais à frente. A gente só lamenta que a menina tenha que ter sido submetida à cirurgia, mas pelo menos, graças a Deus, né? Ela escapou, não houve nada mais grave, não uma perda de vida que poderia ter ocorrido, aí seria uma tragédia realmente inimaginável, né? Bom, tem uma questão interessante aí que envolve o site do Antagonista, né? O Antagonista veio com uma novidade e que o presidente da República recebeu nesse fim de semana, um amigo muito antigo, né? E que teria dito a ele, Bolsonaro, renuncia. Está no site do Antagonista, né? Chamada, inclusive, pela revista Cruzoé, que pertence ao site do Antagonista, o Diogo Mainardi, enfim, que é o time dele todo lá. E dizer que o Diego Mainardi é petista, só falta essa também, né? Porque, pô, tenha paciência, né? Mais do que ele bateu no PT é uma coisa inacreditável. E ele teria dito que está mudando completamente, né, o seu estilo de governar. A gente já está percebendo, né? Ele mergulhou, né, na solidão, desapareceu aí da mídia, que é muito bom, né, para todos, especialmente para ele. Mas esse caso do Queiroz está enrolado, né, Matheus? Agora parece que ele está propondo aí, ou querendo fazer uma delação premiada, em troca da proteção da família, enfim. Edgar, bom, foi muito bom o Bolsonaro ficar quieto, né? Porque a calma que ficou o país aí em uma semana, né? Porque cada vez que ele se manifestava, principalmente naquela grade ali fora do Planalto, que é uma coisa incomum para um presidente também. Totalmente. O presidente tem que se manifestar pelo porta-voz e, pessoalmente, uma vez por semana para prestar contas do seu mandato e olhe lá, né? Não é para ficar todo dia num gradil dando satisfação para meia dúzia de militantes ali, o que é uma forma lamentável de se governar. Mas
até que, enfim, tomara que ele tenha se conscientizado disso, seja por vontade própria ou seja forçado, né? Com relação a isso, mas isso já é um bom passo. Agora, o Queiroz realmente, se ele decidir aderir a uma delação, uma colaboração premiada, realmente podem surgir muitas questões que, na verdade, são especulações, nós não sabemos, né? Mas que ele tem uma forte ligação com a família Bolsonaro, ele tem. Que ele tem uma forte ligação com as milícias do Rio de Janeiro, ele tem. Então, dependendo do que surgir, pode, evidentemente, comprometer o governo Bolsonaro para sempre. É uma questão complicada, né, o caro Rafael Quaresma, porque ele está propondo aí uma delação premiada. É o que eu disse na semana passada aqui, né? Nós vivemos o período, segundo mandato da presidente Dilma, durante 1 ano e meio, ela lutando, brigando, enfim, para não cair, né? Para não sofrer impeachment. Caiu. Começou o governo Temer, a coisa parecia que devagarinho, né? O bonde ia para os trilhos, enfim, veio a denúncia da JBS, da conversa lá na garagem do Palácio, enfim, né? Passou o Temer 1 ano e meio lutando para não cair. Não caiu, né? Mas chegou no final do mandato com praticamente 0% de aceitação, né? Com o rótulo de corrupto, essa coisa toda. Eu acho que nós estamos assistindo a mesma coisa, né? Parece que sim, infelizmente, né? Porque perde sempre o país com isso tudo. Você falou bem aqui da questão do Temer, Edgar, ali foi um divisor de águas, né? Depois, acho que era maio ou junho ali, se eu não me engano, 2017, né? E depois daquilo, reformas importantes, questões que vinham sendo bem conduzidas por ele, que era um estrategista, um político de longa data, acabou esfriando, quer dizer, passa a ter outra percepção, mandato, outra finalidade ali, que é de se segurar no cargo, né? Foi assim com a presidente Dilma na primeira parte do segundo mandato e depois com ele nessa segunda parte ainda do mandato de 2014, 2015, 2018. Agora, com o presidente Bolsonaro, esse me parece que é um aspecto. Veja que as coisas, elas, né, a gente estava falando há pouco aqui de fatos, etc. Essa dinâmica dos fatos, ela precisa ser melhor compreendida, né? Então, o Santana falou, lá com relação à focinheira, está claro que o cachorro estava sem a focinheira, né? Então, que isso gerou lá o ataque ali, o cachorro avançou, etc. Nesse caso do Queiroz, está claro que ele vivia ali no sítio, que não era bem sítio, era um escritório de advocacia, né, levava algum tempo ali, uma rotina que era... E passou pelo Guarujá também. E passou pelo Guarujá também. Passou pelo Guarujá. Guarujá e Atibaia, de novo. Olha, Atibaia e Guarujá. São 5.500 municípios, não é isso, Matheus? Mas Atibaia ali é de fato... E Guarujá, né? E o Guarujá não também, esqueça. não. Mas ali a questão de Atibaia, que tem um dos melhores climas do Brasil, enfim, então é propício também para isso. Mas brincadeiras à parte, quer dizer, são situações que fogem à normalidade das coisas, não é? Quem que vai viver numa forma ali sorrateira, né? Se escamoteando, enfim, é uma coisa diferente. Chegava comida, sei lá, alguma coisa no meio da madrugada, enfim, coisas que não são minimamente normais. Você falava com os vizinhos não tinham a menor noção do que acontecia ali dentro. Então, essas coisas, né, essa situação, essa dinâmica dos fatos gera, obviamente, uma perplexidade, né, algo que precisa ser melhor esclarecido. Por quê? Porque não é a ordem natural das coisas. Tudo aquilo que foge à normalidade das coisas gera também uma especulação. O Matheus bem colocou, falou, bom, são especulações. A princípio, sim. Agora, até para cessar a especulação, é necessário que os envolvidos tragam uma versão, explique melhor essa situação. Afinal de contas, se a pessoa não é foragida, se a pessoa não tem motivo ali para se esconder, por que não vive normalmente, não é? Enfim, então alguma coisa que, obviamente, atrapalha. E são temas mais relacionados a questões pessoais dos agentes públicos do que de uma agenda comum do país, né? Então, essa situação interessa diretamente ao presidente, aos filhos, enfim, mas menos interessa ao país. Ao país, certamente, mais interessa a questão da retomada econômica, a melhora na questão da saúde, esse aspecto envolvendo a Covid, eventual vacina ou não. A gente tem que aproveitar também o cenário, que é muito ruim. O Edgar, no início do programa, falou dos números, né, da quantidade de pessoas infectadas. Se a gente pode dizer que tem alguma coisa boa nesse
esse número estrondoso que a gente tem de contaminados, é talvez fazer daqui o celeiro para vacina, testar as pessoas, ver se a gente consegue avançar nisso. Agora, é importante que haja um mínimo de condição para que isso aconteça, né? Então, vamos aguardar. Diga, Santana. O presidente Bolsonaro sempre teve um perfil muito agressivo, né, muito verborrágico na base do confronto. E depois da prisão do Queiroz, ele ficou super afável, mansinho. Até as aparições dele, ele se mostra muito abatido, né, naquelas lives que ele faz, nos eventos que ele participa. Ele demonstra está muito abatido. E vamos saber do que teme realmente Jair Bolsonaro. É a informação que chega pelo jornal Valor Econômico, que a mulher do Queiroz, a Natália, que está foragida, agora a pergunta é, cadê a mulher do Queiroz? Antes era cadê o Queiroz, agora é cadê a mulher do Queiroz? A informação que o jornal Valor Econômico traz é que ela contratou um escritório de advocacia para avaliar a possibilidade de fazer uma delação premiada. Ela também? E aí as coisas vão mudar de figura, né? Mas talvez isso aí seja o motivo do abatimento, da preocupação do presidente Jair Bolsonaro. Que disse, não é, ao esse amigo, não é, amigo de longa data, né, que o antagonista não publicou, não divulgou quem seria, não é, que não vai renunciar e que vai tentar a todo custo. Bom, já se aproximou com o Centrão, né, aos do Centrão. E, bom, agora estou me lembrando aqui, né, e o ministro da Educação, hein, o homem que tem pós-doutorado sem ter doutorado. É possível isso? Aliás, Edgar, a Universidade Alemã, de que ele disse que teve pós-doutorado, agora está negando que ele esteve na universidade no período que ele disse ter estado. Em qualquer país do mundo, isso já seria motivo para renúncia. O sujeito renunciaria no dia seguinte, na hora. Não tem condições de continuar ministro. Na hora, mentir no currículo Lattes, tem que ser, tem que pedir demissão na hora. É uma vergonha, né? Nem assumiria, porque isso foi descoberto no primeiro dia, né? Então, acho que qualquer país civilizado do mundo, a pessoa teria vergonha e teria pedido para sair no mesmo dia. Esses caras acham que estão aonde, né? Porque, veja, se a gente tivesse em 1948, 1960, 1970, que tinha que ir atrás do diploma, tem né? que ir atrás do diploma, ir lá na universidade, pode ser que seja, ele esteve por aqui. Né? Gente, no momento em que o Bolsonaro anunciou isso na posse do ministro, né? Imediatamente a Universidade de Rosário, alguém lá já sabia, já tinha visto aquilo. Disse que o novo ministro lá do Bolsonaro doutorado aqui, hein? Que legal, bom para nós, hein? Não sei o quê. Alguém lembra dele aí para a gente prestar uma homenagem? Pô, a tese de doutorado dele não foi aprovada, né? É isso que consta, né? Sim, e junto com isso... Tem ainda uma questão de plágio, não tem, Matheus? Não sei, não vi, eu não vi. De alguns trechos ali, não só da tese de doutorado, falam também da dissertação de mestrado. De mestrado dele. Enfim, então... Mas é o que você falou, hoje a informação está ao alcance de todos e quando o nome surge... Esse pessoal pensa que está onde? A vida do sujeito é virada de ponta cabeça. E se me permite, ainda junto com isso, o presidente comete mais um crime de responsabilidade ao segurar a demissão do Weintraub para ele embarcar nos Estados Unidos com passaporte do governo, né? Para dar tempo dele entrar em território americano com o passaporte diplomático. Quer dizer, onde nós estamos? Né? Ele entrou como ministro, né? Já não era mais ministro. Aí mudaram novamente, como fizeram com o Sérgio Moro, lembra? Sérgio Moro não assinou a demissão do diretor-geral da Polícia Federal, na época, não é? O Valeixo. E lá constava que ele tinha assinado. Aí mudaram a demissão e tal, não sei o quê, tiraram o nome dele e colocaram o nome do chefe da Casa Civil, né? E aí agora fizeram a mesma coisa. A expedição da demissão do ministro Weintraub saiu no sábado, ao meio-dia, 11 horas da manhã, né? Não sábado agora, no outro. Aí mudaram para sexta-feira, depois que ele já estava nos Estados Unidos e disse, já estou aqui, sossegado, enfim, quer dizer, uma coisa inacreditável. E tem um aspecto que mostra, dá um indício muito forte de que o Weintraub sabia que estava fazendo coisa errada, né? Muita gente fala em falsidade ideológica, é que assim que ele chegou nos Estados Unidos, ele colocou um Twitter, obrigado porque me ajudou a chegar seguro aqui. Exatamente.
Quem falaria isso, né? Vamos para o intervalo, já voltamos aqui com o Ponto de Vista. Muito bem, de volta aqui o Ponto de Vista, Rafael Quaresma conosco, advogado, coordenador do PROCON Santos, Matheus Cury, advogado da área criminal, Santana acompanhando aí informações, participações, né? E houve um erro aí, sei lá, entre tantos e tantos erros, né? Do sistema dos benefícios aí, e 97 mil brasileiros ficaram sem receber, né? O benefício emergencial de preservação de emprego e renda foi reduzido para 97 mil trabalhadores por conta de um erro, na verdade, né? No sistema de processamento de dados, o DataPrev. Segundo essas informações do órgão que atua juntamente com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, responsável pela gestão e definitor das regras do programa, o erro atinge cerca de 2,7% das parcelas pagas pelo governo na última semana, 23 a 26 de junho, e também das agendas, né, das agendadas para pagamento nesta semana, 30 de junho a 3 de julho. É inacreditável como acontece esse tipo de erro, as pessoas não conseguem receber os seus benefícios. Eu ouvi há pouco, né, de uma pessoa que atua aqui na Santa Cecília TV, ao lado da equipe de esportes aqui do esporte, Baixada Esporte, né, na verdade, e dizendo que a ex-esposa, ela recorreu, né, para poder receber essa ajuda de R$600, recebeu, o dinheiro está na conta, mas ela não pode sacar. Caiu na semana passada, só vai poder sacar no dia 25 de julho. Aí é o seguinte, vai no supermercado, vai no açougue, vai na padaria, para passar o cartão não adianta porque está bloqueado. Só pode ir no banco com conta na mão, né? Vai com a sua conta de luz na agência, paga. Vai com a conta do IPTU, paga. Vai com condomínio, paga. Pô, é crível isso, meu caro Quaresma. Olha, Edgar, é tanta coisa. Você vê que está recebendo quem não tem direito, quem tem direito não recebe. Ontem até me chamou a atenção nesses números, né? 47 mil pessoas que receberam o benefício fizeram voluntariamente a devolução ali, né? Deu acho que uns 39 milhões ali que retornou ao caixa do governo. Agora, esse cruzamento de informações, ele precisa ser melhor estudado ali, né? Precisa ser melhor analisado. Hoje você tem já uma estrutura por parte do Estado que, obviamente, está à disposição dos bancos públicos, dos ministérios ali, pega toda essa parte relacionada à Receita Federal. Veja só, hoje você tem essa informação, né, do que paga no cartão de débito, de crédito, enfim. Às vezes o pessoal fala, mas eu não pedi nota. Tudo bem, não pediu nota, mas essa transação já está contabilizada ali, porque há como se rastrear tudo isso. Então, esses dados, essa informação precisa também servir ali de direcionamento para essas políticas públicas. Não dá para a gente imaginar que quem não pode receber, recebe, quem precisa receber, não recebe ou recebe, mas fica com um valor bloqueado que equivale a não receber. Então, você continua ali mantendo o problema. E outro aspecto, isso gera uma outra consequência, que é a aglomeração de pessoas. Enfim, a gente aqui recebeu uma recomendação, até há uma ação civil pública patrocinada pelo Ministério Público Federal contra a Caixa Econômica Federal, falando aqui de Santos, não é? E uma liminar parcialmente concedida pela Justiça Federal, estabelecendo algumas regras, impondo à Caixa, inclusive, aos seus gestores responsabilidade pessoal, administrativa, enfim, para a adoção de certas regras, certos protocolos. Claro que essa falta ou essa falha na informação acaba também desdobrando para cenários como esse, né? Hoje mesmo, de manhã a gente estava em fiscalização, não na Caixa, enfim, mas percorremos ali algumas agências, você vê a aglomeração de pessoas, né? Tá demarcado o chão, isso e aquilo, mas enfim, o fato é que há uma concentração de pessoas que muitas das vezes não precisariam lá estar se o sistema minimamente funcionasse a contento. Então, é relevante, é importante, precisa empenhar esforços ali para que isso aconteça. Eu me lembro do presidente da Caixa, rapidamente aqui, mas né, o Guimarães lá dizendo, Pedro Guimarães falando que... Vai dar tudo certo, vai funcionar tudo. Até no começo, uma das falas que eu vi, ele falou, é humanamente impossível em 2 dias, 3 dias, vocês quererem que eu pague, né, no caso a Caixa, não sei quantos milhões ali de pessoas. Né? Exatamente. Claro que era humanamente impossível do dia para a noite imaginar uma situação dessa. Agora, depois de 3 meses, o humanamente impossível é o contrário, né? Você não conseguir resolver um problema que você já está ciente
expediente a 90 dias. E tem gente que faz lá, né, todo o cadastramento, enfim, né, consegue a aprovação, de repente chega e aparece lá que o CPF CPF não está batendo, é inválido, enfim, uma confusão dos infernos. Mas teve gente aqui nossa, né, aqui da Santa Cecília TV, que conseguiu receber e sacar lá atrás, né? A questão de 2 meses e pouco, 2 meses e meio. Ou seja, é uma confusão que ninguém entende absolutamente nada. Como disse aqui o Rafael Quaresma, muita gente que tem que receber não recebe, quem não tem o direito acaba recebendo. Não sei quantos mil militares receberam essa ajuda, alguns devolveram. Edgar, ia falar sobre isso? Isso eu ia falar. 73 mil 73 militares. mil? É. Porra! É uma falta de vergonha na cara. E entre esses aí, pelo menos 50 oficiais recebem mais de 20 mil reais por mês e receberam o auxílio moradia. Quer dizer, é uma tremenda falta de vergonha na cara. Será que eles pediram realmente? Eu acho que não, né? Alguém sacaneou com eles, né? Como aconteceu com o caso do William Bonner, do filho do Bonner, né? Mas não devolveram, aí, né? Não devolveram? Não devolveram, né? Mas sacanear com quantos? 73 Não, 73 mil não. Isso lógico. foi direcionado, Não, né? não, Isso claro. foi favorecimento. Agora, se recebeu, se caiu na conta, o que o cara tem que fazer? Vai lá e devolve o dinheiro. Fala, isso não é meu, pode voltar aí para o governo, né? Bom, Matheus Cury, a gente ficou surpreso, não é nem tanto surpresa assim, né? Mas aconteceu na semana passada, né? O Tribunal de Justiça lá do Rio de Janeiro concedeu o foro privilegiado de deputado estadual, né? Que tinha como deputado estadual ao agora senador Flávio Bolsonaro, que teve uma série de situações aí contra ele, né? Determinadas pelo juiz de primeira instância do Rio de Janeiro, que é, no caso, considerado de pulso firme, né? Uma linha dura, um juiz de linha dura, enfim, né? E por 2-1, né? Isso caberia recurso, enfim, né? Das duas partes, claro, né? Especialmente da parte do Ministério Público, né? Mas essa decisão de dar o foro privilegiado, tirar o caso das rachadinhas da primeira instância e levá-la para o tribunal, é discordante, não é? Está em desacordo com o entendimento tanto do STJ como do Supremo, né? Sim, na verdade, Edgar, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, mais precisamente a terceira Câmara Criminal, fez uma lambança, né? Uma decisão teratológica completamente fora do que entendem os tribunais superiores. Na verdade, o Supremo Tribunal Federal, em 2018, na ação penal 937, o plenário do Supremo decidiu limitar a prerrogativa por foro, né? Na verdade, o foro privilegiado, e limitou da seguinte forma. Isso até virou informativo, que é o informativo 900 do STF. E que os juízes, que os tribunais devem seguir, evidentemente, né? Que é um entendimento superior. Mas, enfim, o STF decidiu 2 questões. A primeira questão é que só tem direito a foro privilegiado o parlamentar que cometer o crime durante o mandato e for relacionado à função. Por exemplo, nada tem a ver, por exemplo, vamos dizer que fosse um homicídio não relacionado à função. Primeira instância. Primeira instância. Ou qualquer outro crime não relacionado à função. Primeira instância. Então, primeira questão é essa. Tá? O suposto crime do Flávio Bolsonaro foi em razão da função e foi durante o mandato. Mas não é isso. É enquanto durar o mandato. Né? Antigamente o foro privilegiado acompanhava. Agora não, enquanto dura o mandato. Tá? Desde que não esteja ainda em fase de alegações finais, ou seja, não terminada a instrução processual. Para evitar, por exemplo, era muito comum um parlamentar, sabendo que seria condenado, chegava no final, renunciava ao mandato para o processo voltar à primeira instância. Isso. E começar tudo de novo. Então, para evitar isso, se decidiu 2 questões. Durante o mandato, né, por crime cometido em razão do mandato, né, e desde que não tenha terminado a instrução. Ou seja, não se pode retroagir do ponto em que as investigações chegaram, enfim, né? Como? E o caso do Flávio Bolsonaro não se encaixa em nenhuma dessas hipóteses. O mandato dele como deputado terminou. Então, ou o processo deveria ir para a primeira instância,
O foro que ele tem como senador Não aproveita. não pode Não ser atrai, não aproveita aproveitado porque não foi cometido esse crime durante o mandato do do senador. senador. Né? Sabe-se lá, né? Também se não tem nada, né? O correto, Mas aí é outro, mas aí é outro história, processo. O correto, pela delimitação do Supremo, pela interpretação do Supremo, é que fosse julgado por primeira instância mesmo. Tá? Agora, poderia o Tribunal de Justiça ainda entender que como houve uma transição de mandato aí, que ele não é mais deputado e sim senador, transferir para o STF. Apesar de que o STF não aceitaria, creio eu, essa tese, essa argumentação. Mas ainda seria uma hipótese possível, vai. Agora, o que foi feito não tem lógica, é uma decisão, repito, teratológica, e o pior de tudo é que o único que poderia recorrer dessa decisão em habeas corpus seria o próprio senador, que não fará isso, porque ele foi atendido no seu pleito. Sim. Né? O Ministério Público, há divergências quanto a poder recorrer, porque, na verdade, contra habeas corpus não há recurso. O partido Rede Sustentabilidade recorreu. Agora, tem uma questão pública aí, o Rede pode ter recorrido através de uma reclamação, talvez, no STF. Né? Exatamente. Então, isso Bom, o STF vai ter que se manifestar, né? Se o Rede recorreu através de uma reclamação e se isso for admitido, o STF vai ter que se manifestar e acredito eu que deliberará para o retorno dos autos à primeira instância. E o pior de tudo é que se o tribunal admitiu a incompetência do juízo para deferir as medidas cautelares contra o Fabrício Queiroz, deveria ter contra anulado o processo. o Flávio Bolsonaro, né? E Fabrício também, né? Contra todos, porque na verdade ele mandou tudo, né? Podia também ter fatiado, como o Supremo tem admitido o fatiamento, né? Podia ter fatiado, mas não fez. Enfim, todas essas medidas decididas são nulas porque foram decididas por juiz incompetente. Ô, Matheus. Né? Mas o tribunal validou essas medidas. Ou seja, se tinha né? que... O que é uma afronta também ao processo penal. Se era para tirar da primeira instância e manter o foro como deputado, tinha que cancelar ou anular todas as decisões do juiz de primeira instância. Né? Sim, são nulas, porque decididas por juiz incompetente. O curioso, Matheus, é que agora o Flávio Bolsonaro faz literalmente o diabo para recorrer, para ter a prerrogativa por função, né? Foro privilegiado. E lá atrás, num passado não muito distante, ele criticava muito, né? Falava que foro privilegiado não podia ter, porque protegia bandido. Tinha vários vídeos, ele o presidente. São vários vídeos, né? Ele, o irmão dele, o pai presidente, gravaram vários vídeos condenando o foro privilegiado. Agora ele se agarra com unhas e dentes para escapar da justiça. E o detalhe, ele foi buscar o foro privilegiado no Tribunal de Justiça, ele não queria o Supremo, ele é senador. Exatamente. Né? Ele poderia tentar buscar o Supremo, que era uma tese possível. Sabia que lá ia cair, né? Lógico. Então ele foi buscar o lugar certo. Mas o presidente também dizia, né, que jamais teria tomado lá da cá no governo dele, que satanizava os partidos do Centrão. E olha aí, tem 100 bilhões de reais aí de orçamento da União na mão dos partidos do Centrão e sabe lá o que vem mais, né? Esse ministro da Educação, por exemplo, não dura 3 meses, né? Porque já será satanizado por todo mundo. Já devia ter saído, como o Matheus colocou, e o Rafael também, né? Aí, na saúde, evidentemente que o Centrão está de olho faz tempo e logo logo o Bolsonaro vai acabar cedendo e vai entregar o Ministério da Saúde. Espero, né, que pelo menos leve para lá um gestor da área da saúde, né, um sanitarista, um infectologista, alguém desse porte, né, pelo menos isso. Um break, já a gente volta. Bom, na sequência aqui do ponto de vista, o Procon Santos retomou já, né, na semana passada, as audiências de conciliação, só que com um espaço de tempo aí encurtado, né, o horário reduzido, por conta da pandemia, né? A pandemia é aqui em Santos, né? Na Baixada é pandemia porque tomou-se aí as medidas, foram tomadas as medidas corretas, enfim, foi tudo feito dentro do que era possível. Só o impossível é que não foi feito aqui pelos prefeitos, pelo Condesme, né? No Brasil, isso é um pandemônio completo que a gente está assistindo por obra, né, do senhor presidente da República, né? Mas, Rafael, explica aí direitinho como é que está funcionando, enfim, né? O horário qual é, enfim. Bom, nós retomamos, Edgar, na segunda-feira passada, dia 22 de junho. A última audiência realizada tinha ocorrido em 17 de março, então ficamos aí 3 meses sem poder realizar a audiência. O
o Resolve Aqui, onde funciona o PROCON Conciliação, estava fechado, né? Assim como o Sejusc, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, e também o Centro Público de Emprego, né? Aquele imóvel entre o Coliseu e o Poupa Tempo. Ali nós reabrimos na segunda-feira passada as audiências do Sejusc, é importante dizer, porque hoje pela manhã eu estava lá e uma das partes era para uma audiência de conciliação do Sejusc. O Sejusc permanece com as atividades suspensas, né? Me parece que há uma programação de retomada, salvo engano, meados de julho, mas é importante as partes, antes de se dirigirem, seja para a audiência do Sejusc, seja para a audiência do PROCON, se certificarem da realização dessas audiências. Mas nós voltamos na semana passada, como você bem colocou, com esse horário reduzido, das 9 às 13, antes era das 9 às 17, as audiências eram de hora em hora. A gente agora tem também encurtado o tempo das audiências para trazer das 14, 15 e 16 para o intervalo das audiências da manhã. Então, antes era 9, 10, 11, 12, agora a gente tem 9, 9h40, 10h20, 11, 11h40, 12h20 e a última às 13 horas, né? Fecha às 13, mas ainda realiza essa audiência até 13h30, 13h40, se liquida. Por que a gente está fazendo isso? Porque, embora as audiências não tenham sido realizadas, elas não deixaram de ser marcadas, né? Então, as reclamações continuam chegando via aplicativo, via site, e-mail, enfim. Então, essas reclamações, quando não resolvidas, desaguam ali nas audiências de conciliação. Por isso também que a nossa expectativa é de que as audiências remotas, que já é uma realidade no judiciário, seja implementada aqui no PROCON de Santos, né? Os fornecedores têm mostrado interesse nessa possibilidade, a gente precisa que os consumidores que têm audiências conosco e que não foram realizadas nesse período, também manifestem esse interesse, né? É mais prático, é mais cômodo, é mais seguro e se reproduz exatamente aquilo que nós teríamos nas instalações do Resolve Aqui. Então, os fornecedores têm manifestado interesse, mas os consumidores, me parecem, ainda estão receosos. Claro que alguns têm uma limitação, que é uma limitação de ordem técnica, né? Se a pessoa não tem internet, não tem um smartphone, fica difícil mesmo participar dessa audiência remota. Mas aqueles que têm, que às vezes já estão fazendo essa dinâmica por outros, em razão de outras ocorrências lá, reunião profissional, enfim, pode também experimentar a audiência ou a teleaudiência com o PROCON de Santos. São 270 audiências represadas, a gente espera que em agosto isso já esteja regularizado. A nossa pauta, por isso, também acabou estendendo um pouquinho, geralmente são 30 dias, hoje a gente está quase batendo 60 dias. Eu quero ver se a gente agora, com a retomada das atividades, volta à normalidade para que os consumidores tenham essa definição conosco o mais rápido possível. Com essa queda na economia, não é? Com comércio fechado aí na cidade durante 90 dias praticamente, enfim, imagino que a demanda tenha caído bastante, né? Olha, é relativo, não? Edgar, não, porque o que nós temos percebido, né? Até hoje eu falava para um colega aí da imprensa justamente isso, né? Ele me perguntava como é que está o ranking de reclamações, ranking esse que está à disposição de todos ali no site do PROCON, da Fundação PROCON, do nosso aqui, e eu dizia a ele, falei, olha, pela primeira vez nós temos entre os top 3 ali, né? Os 3 primeiros colocados, sempre é banco, operadora de telefonia, enfim, hoje a gente tem uma grande do e-commerce, né? Do comércio eletrônico, porque essa quantidade de transações aumentou vertiginosamente. Então, é natural também que haja um aumento de reclamações. E nós temos notado isso, né? Tem vindo uma quantidade significativa de reclamações por conta do comércio eletrônico. Mas o que nos interessa é permitir ou possibilitar essa resolução conosco, né? Então, a audiência não é obrigatória, ela é o último estágio. Mas, se for necessário, a gente não pode alongar muito isso, né? Nesse prazo, Edgar, algumas chegaram a ser remarcadas por mais de uma vez. Então, a gente tinha audiência em março, por exemplo, a gente remarcou para abril ou maio. Em abril ou maio não reabriu. Então, a gente precisou remarcar para final de maio ou junho. Também não houve essa reabertura. Então, há um desgaste natural das partes ali, consumidores, fornecedores, mas a gente conta com essa colaboração para resolver o problema de todos. Muito bem, a gente não gosta de pegar no pé aqui, tanto que na semana passada, na sexta-feira, nós acabamos elogiando aí a escolha do novo ministro da Educação, porque aparentemente tinha um currículo
importante, não é? Que caiu por terra, né? Um monte de mentiras, não é? Tudo indica que seja um tremendo picareta esse cidadão que assumiu o Ministério da Educação. Doutorado caiu por terra, não existe doutorado nenhum. Pós-doutorado, muito menos. Quem é que faz pós-doutorado sem ter doutorado? Isso é completo ridículo, né? E aí, veja bem, o presidente da Embratur estava fazendo uma apresentação, não sei, semana passada, é isso? É um vídeo, é. Um vídeo, né? Uma apresentação aos australianos, é isso? Isso, é. Convidando os australianos a visitarem o Brasil, né? Veja bem aí, veja bem como é fluente, não é? O inglês do cidadão. Acompanhe. Sou Machado, I am the president of the Brazilian Tourism Board. I want to tell everybody that's in the Brazilian showcase that you don't need visa to come from Australia to Brazil anymore. Just come visit us, come know us. Brazil is a country that we have lots of gastronomy, we have lots of natural resources, we have very clean and warm waters on the beaches, very white sandy beaches. Chega, pelo amor de Deus, chega. Não, chega, pelo amor de Deus. Como é o nome dele? Júlio? Não. É o Gilson Machado Neto. Gilson Machado Neto. Ele está mais para Joel Santana, né, do que para presidente da Embratur, né, amigo? Lembra do Joel Santana, quando foi técnico da seleção sul-africana, da África do Sul, lembra? Ele substituiu o Parreira durante um ano. Parreira tinha um problema de saúde na família, enfim. Veio ao Brasil. E a Copa das Confederações, né, aquela famigerada competição mentirosa e enganosa, né, que tinha um ano antes da Copa do Mundo, o técnico da seleção da África do Sul foi o Papai Joel, né? Aí o Joel dava entrevistas em inglês, né? Mas o Joel era muito melhor que esse cidadão. Olha só, olha o presidente da Embratur, meu. Se o cara não sabe falar inglês, ele coloque, né, na função ali, né, na apresentação do vídeo, alguém que saiba, né? Que fale fluentemente. Ou ele pensa que os australianos têm dificuldade com a língua inglesa, que ele tem que falar pausadamente e tal, olhar para o lado para ver a tradução. Eu tenho a impressão que ele está fazendo isso, né? Além. Não é? Não, Mas fala mal, ele usa falsos cognatos. Ele acha que a palavra mas não é correspondente. Ele faz a tradução literal, mas não é. Ele fala mal mesmo. é uma coisa inacreditável que fazem com o Brasil. Olha, realmente... Pega um tradutor, né, Edgar? Pega um tradutor. Terá demais. Sabe, é como foi o caso desse ministro, não é nem ministro, né? Ele não é médico, não é gestor de saúde, não é coisa nenhuma. Pazuello, né? Pazuello, o ministro interino, né? Oficialmente ele é ministro interino, né? General Pazuello, né? Foi fazer um vídeo para a Organização Mundial da Saúde, um inglês completamente fora de questão, lendo, né, o texto, enfim, uma mensagem apenas, sabe? E isso tem jeito de Google Tradutor. Google ali, né? Tradutor. Você joga, ele te dá a palavra e... Fala em português. E é né? vídeo gravado, Põe um tradutor você do lado. põe um tradutor Põe um tradutor do lado, evidentemente. Não precisa fazer esse tipo de coisa, né? Jogar a imagem do Brasil completamente no lixo. Olha, é uma coisa realmente desesperadora o que está acontecendo. E nem ao vivo isso é gravado. Gravado, né? gravado, Tem claro. todo recurso tecnológico para fazer isso. E esse é o mesmo que da sanfona, né? Que tocou Ave Maria naquela live do presidente. Foi esse cara? Né? É esse cara, né? Foi a Embratur? Ele elogiou lá quando abriu a comporta, não foi isso? Na solenidade lá da comporta. Não, ele tocou Ave Maria em homenagem aos óbitos, aos falecidos no gabinete do presidente, né? Sim. Na live de quinta-feira. Sim, é verdade. Você assistiu isso, não? Não, eu não assisti, mas eu ouvi na Voz do Brasil só. Eu só ouvi, não vi. Você não viu. É. Você visse, você ia passar uma péssima noite, viu? Parece que faz isso de propósito para não vender o que está propondo ali. Ou para mudar o sei, foco, viu, Matheus? Não faz questão de que venda o turismo. Não sei, não entendo. Né? Matheus Cury, rapidamente, aí, finalzinho do programa, né? A questão carcerária aí, porque algum tempo atrás o pessoal falava muito na mídia, aí estão soltando todo mundo, os presos estão indo para as ruas por conta da Covid e tal. No final de contas, você participou de um programa aqui com o Joaquim Fernandes, né? Sim. Que agora atua no Conselho Penitenciário do Estado, né? Não é bem assim, né? Não soltaram quase ninguém. Quase ninguém, né? Quase ninguém. Tem uma recomendação do CNJ para
analisar com mais cuidado as prisões preventivas daqueles que sofrem comorbidades, né, comorbidades que podem agravar a situação de saúde caso tenha sido afetado pelo coronavírus aí. Mas é uma recomendação, os juízes só soltaram em casos extremos, casos em que, naqueles casos em que não tinha condições de se fazer o devido tratamento dentro do sistema prisional. Então, foram situações muito pontuais e muito poucas. Assim, não afetou em nada. Né? O que há é um maior critério na análise da manutenção da prisão por conta dessa alta infecção, né? Então, isso há, realmente. Mas a análise mais acurada por conta... a análise mais apurada da manutenção da prisão, ela deve ser uma coisa natural, porque no Estado de Direito, a prisão é medida de exceção. Perfeito. Né? Então, isso já deveria acontecer naturalmente. Como, evidentemente, nós estamos num período muito punitivista do nosso sistema de justiça, essa análise foi deixada de lado. Então, o que se tem é uma recomendação para que faça uma análise mais apurada, especialmente daqueles que estão dentro do grupo de risco. Tá certo. São É poucos. bom esclarecer, não é verdade, para a gente não ficar aí, quando escuta esse tipo de notícia... Mas não ficar tem todo soltura mundo- automática, Claro, nada disso, viu? Não tem nada disso. Muito bem. Meu caro Rafael Quaresma, obrigado pela presença. Até uma outra, sempre bom tê-lo aqui, como tem o nosso Eu que Matheus agradeço. Cury também. Obrigado, Matheus. Santana diariamente conosco. De segunda a sexta estamos juntos aqui pelo Ponto de Vista, né? O Santana sempre com a gente também. E 1h30 ao vivo, na Santa Cecília TV. Reprise até quinta às 8 da noite. Na sexta, a reprise é à meia-noite, sempre na Santa Cecília TV. Tchau, gente. Obrigado.